Aula 1. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Adaptação e Especiação. Nono ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre adaptação e especiação. Você vai compreender como características presentes nos seres vivos podem favorecer sua sobrevivência e sua reprodução em determinados ambientes. Também vai entender como populações de uma mesma espécie podem se separar, acumular diferenças ao longo de muitas gerações e originar novas espécies. Esses processos não acontecem de uma hora para outra. Eles fazem parte da evolução biológica e ocorrem ao longo de muitas gerações. Ao final desta aula, você será capaz de relacionar adaptação, variabilidade genética, seleção natural, fluxo gênico e isolamento ao processo de especiação. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar os conceitos de adaptação e especiação. Também vai analisar a relação entre especiação, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Um dos principais objetivos é compreender como o isolamento entre populações interfere na troca de genes. Essa troca é chamada de fluxo gênico. Quando o fluxo gênico é interrompido por muito tempo, as populações podem acumular diferenças genéticas. Essas diferenças podem contribuir para o surgimento de novas espécies. Para começar, o mandacaru. O mandacaru é uma planta típica da caatinga. A caatinga apresenta períodos de seca, temperaturas elevadas e pouca disponibilidade de água. O mandacaru possui características que favorecem sua sobrevivência nesse ambiente. Uma dessas características é o caule, capaz de armazenar água. Outra característica é a presença de folhas modificadas em espinhos. Os espinhos ajudam a reduzir a perda de água e também podem proteger a planta contra animais herbívoros. Essas características não surgiram porque um único mandacaru decidiu se modificar. Elas foram selecionadas ao longo de milhares de anos, durante o processo evolutivo. Indivíduos com características favoráveis ao ambiente tiveram mais chances de sobreviver e deixar descendentes. Ao longo das gerações, essas características se tornaram mais frequentes na população. Adaptação. No cotidiano, a palavra adaptação costuma ser usada para falar de mudanças que acontecem durante a vida de um indivíduo. Uma pessoa que vive em um lugar frio e se muda para uma região mais quente pode precisar de algum tempo para se acostumar ao novo clima. Nesse caso, estamos falando de uma mudança individual e de curto prazo. Na biologia evolutiva, a adaptação tem outro significado. Uma adaptação é uma característica herdável que se tornou frequente em uma população porque favoreceu a sobrevivência ou a reprodução em determinado ambiente. Ela não aparece porque o organismo percebe que precisa dela. A adaptação resulta da evolução ao longo de muitas gerações. Ambientes diferentes exercem pressões seletivas diferentes. Uma floresta úmida e um deserto árido, por exemplo, apresentam condições muito distintas. Por isso, as espécies que vivem nesses ambientes também podem apresentar adaptações diferentes. Adaptação e evolução. Na biologia, as adaptações são resultado do processo evolutivo. A evolução pode ser entendida como descendência com modificação a partir de ancestrais comuns. Isso significa que os seres vivos atuais descendem de organismos do passado. Ao longo das gerações, ocorreram mudanças nas populações. Algumas dessas mudanças foram mantidas porque favoreceram a sobrevivência e a reprodução em determinados ambientes. A evolução ocorre em populações e não porque um indivíduo muda intencionalmente durante a própria vida. Essa diferença é fundamental. O indivíduo nasce com determinadas características. Já a população pode mudar ao longo de muitas gerações. Tipos de adaptação. As adaptações podem ser morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. As adaptações morfológicas estão relacionadas à forma ou à estrutura do corpo. O formato hidrodinâmico dos peixes é um exemplo. Esse formato reduz a resistência da água e torna a natação mais eficiente. As adaptações fisiológicas estão relacionadas ao funcionamento interno do organismo. A capacidade dos cactos de armazenar água é um exemplo. Essa capacidade favorece a sobrevivência em ambientes secos. As adaptações comportamentais estão relacionadas às ações dos organismos. A migração de aves em busca de alimento, temperaturas mais adequadas ou locais de reprodução é um exemplo. Esses três tipos de adaptação podem atuar juntos. Uma espécie pode apresentar, ao mesmo tempo, características morfológicas, fisiológicas e comportamentais favoráveis ao ambiente. Adaptação e variabilidade genética. Os seres vivos de uma mesma espécie formam populações. Mesmo pertencendo à mesma espécie, os indivíduos não são geneticamente idênticos. Eles apresentam variabilidade genética. Essa variabilidade é importante porque fornece diferenças sobre as quais a seleção natural pode atuar.
A variação genética pode surgir por mutações naturais no DNA. Também pode aumentar quando indivíduos migram de uma população para outra. Além disso, a reprodução sexuada promove recombinação genética. Na recombinação, os genes herdados dos genitores são reorganizados, produzindo novas combinações nos descendentes. Por isso, indivíduos da mesma espécie podem apresentar diferenças de tamanho, cor, resistência, comportamento ou outras características. Surgimento de novas características. Mutação. Novas características podem surgir por meio de mutações. Mutações são alterações aleatórias no material genético. Elas não acontecem porque o organismo precisa de determinada característica. Também não surgem com um objetivo definido. Algumas mutações não produzem efeitos perceptíveis. Outras podem ser prejudiciais. Algumas podem favorecer o organismo em determinado ambiente. Quando uma mutação é herdável, ela pode ser transmitida aos descendentes. A drosófila, conhecida como mosca das frutas, pode apresentar descendentes com características diferentes das dos indivíduos parentais devido à ocorrência de mutações. Essas diferenças podem envolver aspectos como a forma das asas, a cor do corpo ou outras estruturas. A mutação produz variabilidade. A seleção natural atua sobre essa variabilidade. Seleção natural e adaptação. A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. Em uma população, os indivíduos apresentam variações. Algumas dessas variações podem ser mais favoráveis em determinado ambiente. Indivíduos com características favoráveis tendem a sobreviver e se reproduzir mais. Com isso, eles deixam mais descendentes. Se essas características forem herdáveis, elas poderão ser transmitidas às gerações seguintes. Ao longo do tempo, a frequência dessas características pode aumentar na população. Uma característica selecionada durante muitas gerações pode se tornar uma adaptação. No caso de plantas de ambientes secos, caules espessos e maior resistência à falta de água podem favorecer a sobrevivência. O ambiente não cria diretamente a característica. O ambiente seleciona, entre as variações existentes, aquelas que aumentam as chances de sobrevivência e reprodução. Exemplo de adaptação. Mimetismo. O mimetismo é um exemplo de adaptação. No mimetismo, um ser vivo apresenta características semelhantes às de outra espécie. Essa semelhança pode favorecer a proteção contra predadores. Também pode auxiliar na obtenção de alimento ou em processos reprodutivos. Um exemplo envolve a cobra coral verdadeira e algumas espécies conhecidas como cobras corais falsas. A cobra coral verdadeira é peçonhenta. Sua coloração pode servir como sinal de perigo para possíveis predadores. Algumas cobras corais falsas não são peçonhentas, mas apresentam padrões de cor semelhantes. Predadores que evitam a cobra coral verdadeira também podem evitar a falsa. Com isso, as cobras semelhantes ao modelo perigoso podem sofrer menos ataques. Se sobreviverem por mais tempo, poderão deixar mais descendentes. Ao longo das gerações, esse padrão pode se manter na população. Na prática, aves com diferentes tipos de bico. Imagine uma população de aves. Algumas possuem bico largo e grosso. Outras possuem bico alongado e fino. As aves de bico largo e grosso alimentam-se exclusivamente de sementes. As aves de bico fino são generalistas. Elas podem comer sementes, frutos e insetos. Agora imagine que uma seca cause uma grande diminuição na quantidade de sementes. As aves que dependem exclusivamente de sementes terão mais dificuldade para encontrar alimento. Muitas poderão morrer antes de se reproduzir. As aves generalistas terão outras opções de alimentação. Elas poderão consumir frutos e insetos. Por isso, terão maior chance de sobreviver e deixar descendentes. Se o formato do bico for uma característica herdável, a frequência de aves com bico fino poderá aumentar ao longo das gerações. Esse exemplo mostra a ação da seleção natural. A seca funciona como uma pressão seletiva. Ela não modifica diretamente o bico das aves. Ela favorece os indivíduos que já apresentam características vantajosas naquela situação. O que é uma espécie? Uma espécie biológica pode ser definida como um conjunto de populações cujos indivíduos conseguem se reproduzir entre si. Essa reprodução deve produzir descendentes férteis. Além disso, os indivíduos de uma espécie são reprodutivamente isolados de outras espécies. Seres vivos da mesma espécie apresentam grande similaridade genética. Mesmo assim, podem existir muitas diferenças visíveis entre eles. Os cachorros são um bom exemplo. Existem cachorros de tamanhos, cores e formatos muito diferentes. Apesar dessas diferenças, todos pertencem à mesma espécie. O isolamento reprodutivo entre espécies pode ocorrer por barreiras geográficas, comportamentais, ecológicas ou genéticas.
Essas barreiras impedem ou reduzem o fluxo gênico entre populações. Fluxo gênico. Fluxo gênico é a troca de genes entre indivíduos ou populações da mesma espécie. Essa troca acontece por meio da reprodução. Também pode ocorrer quando indivíduos se deslocam de um grupo para outro e passam a se reproduzir no novo local. Enquanto existe fluxo gênico, as populações continuam compartilhando material genético. Isso tende a manter certa semelhança entre elas. Quando uma barreira interrompe o fluxo gênico, as populações passam a evoluir de maneira mais independente. Em cada população podem ocorrer mutações diferentes. Também podem existir pressões seletivas diferentes. Ao longo de muitas gerações, essas diferenças podem se acumular. Em alguns casos, o resultado é o surgimento de novas espécies. Verdadeiro ou falso? A afirmação é a seguinte: a interrupção do fluxo gênico pode levar à formação de novas espécies. Essa afirmação é verdadeira. Quando o fluxo gênico é interrompido, duas populações deixam de trocar genes. Com o passar das gerações, elas podem acumular diferenças genéticas. Essas diferenças podem se tornar tão grandes que os indivíduos das duas populações deixam de se reproduzir entre si. Nesse caso, ocorre isolamento reprodutivo. A formação de novas espécies torna-se possível. Especiação. Especiação é o processo pelo qual uma linhagem de seres vivos se divide e origina duas ou mais espécies. Esse processo ocorre ao longo de muito tempo. A especiação depende do acúmulo de diferenças entre populações. Entre os fatores que podem participar desse processo estão as mutações, a seleção natural, o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Uma árvore filogenética ajuda a representar esse processo. Na base da árvore aparece um ancestral comum. Ao longo do tempo, as linhagens se separam. Cada separação pode representar um evento de especiação. As espécies atuais podem, portanto, compartilhar ancestrais do passado. Isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo ocorre quando algo impede a reprodução entre indivíduos de populações diferentes. Também ocorre quando o cruzamento acontece, mas não produz descendentes férteis. Existem diferentes barreiras reprodutivas. Uma delas é a diferença no comportamento de acasalamento. Duas populações podem apresentar cantos, danças, sinais ou períodos reprodutivos diferentes. Outra barreira é a incompatibilidade entre gametas. Neste caso, os gametas não conseguem realizar a fecundação. Também pode ocorrer a formação de um híbrido estéril. O burro é um exemplo. Ele resulta do cruzamento entre um jumento e uma égua. Como geralmente é estéril, não consegue produzir descendentes. Esse exemplo mostra que duas espécies diferentes podem até cruzar, mas isso não significa que formem uma única espécie. A produção de descendentes férteis é uma condição importante no conceito biológico de espécie. Isolamento geográfico. O isolamento geográfico ocorre quando populações são separadas por barreiras físicas. Rios, desertos, montanhas, açudes, represas e barragens podem funcionar como barreiras. Em alguns casos, até a presença de certos predadores pode dificultar o deslocamento dos organismos entre regiões. Quando os indivíduos não conseguem atravessar a barreira, o contato entre as populações diminui. Se eles deixam de se reproduzir entre si, o fluxo gênico é interrompido. A partir desse momento, cada população passa a acumular suas próprias mudanças genéticas. As condições ambientais também podem ser diferentes em cada lado da barreira. Por isso, a seleção natural pode favorecer características diferentes em cada população. Ao longo do tempo, essas diferenças podem contribuir para a especiação. Exemplo de isolamento geográfico. Esquilos do Grand Canyon. O Grand Canyon, nos Estados Unidos, surgiu ao longo de milhões de anos. Antes da formação dessa grande barreira, uma população ancestral de esquilos vivia na região. Com o aprofundamento do cânion, a passagem entre os lados norte e sul ficou cada vez mais difícil. Os grupos que permaneceram em cada margem ficaram isolados. Sem fluxo gênico, cada população seguiu uma trajetória evolutiva diferente. Ao longo de muitas gerações, elas acumularam diferenças. Essas diferenças levaram ao surgimento de espécies distintas. Um dos esquilos representados vive no lado sul, o outro habita ao lado norte. Esse exemplo mostra como uma barreira geográfica pode separar populações e favorecer a especiação. Tipos de especiação. Especiação alopátrica. A especiação alopátrica ocorre quando uma barreira geográfica divide uma população. Essa barreira pode ser um rio, uma montanha, um deserto ou outro obstáculo físico. Com a separação, o fluxo gênico diminui ou é interrompido.
Cada população passa a viver em condições próprias. As mutações que surgem em um grupo não são compartilhadas com o outro. As pressões seletivas também podem ser diferentes. Ao longo do tempo, as populações acumulam diferenças genéticas e adaptativas. Se essas diferenças provocarem isolamento reprodutivo, duas espécies poderão ser formadas. A característica principal da especiação alopátrica é a separação geográfica. Tipos de especiação. Especiação simpática. A especiação simpática ocorre sem uma barreira geográfica. As populações permanecem na mesma região. Mesmo assim, alguns fatores podem interromper o fluxo gênico. Diferenças de comportamento podem impedir o acasalamento. Mudanças na dieta podem fazer com que grupos passem a explorar recursos diferentes. A luminosidade, o horário de atividade ou a preferência por determinados ambientes também podem favorecer o isolamento. Com o tempo, os grupos podem se reproduzir apenas entre si. As diferenças genéticas aumentam. Se surgir isolamento reprodutivo completo, novas espécies poderão ser formadas. A característica principal da especiação simpática é a formação de espécies sem separação geográfica. Especiação dos tentilhões de Darwin. Os tentilhões estudados por Darwin ajudam a relacionar isolamento geográfico, adaptação e seleção natural. Essas aves evoluíram a partir de um ancestral comum que chegou às Ilhas Galápagos. Populações ficaram separadas em diferentes ilhas. Esse isolamento geográfico reduziu o fluxo gênico entre elas. Cada ilha apresentava recursos alimentares diferentes. Em alguns locais, havia determinados tipos de sementes. Em outros, insetos ou alimentos com características distintas eram mais abundantes. Os tentilhões já apresentavam variações no formato e no tamanho dos bicos. Em cada ambiente, certos tipos de bico favoreciam a obtenção do alimento disponível. A seleção natural aumentou a frequência das características mais vantajosas em cada ilha. Ao longo de muitas gerações, as populações acumularam diferenças genéticas. Com o isolamento reprodutivo, surgiram várias espécies distintas. Os bicos diferentes representam adaptações a formas diferentes de alimentação. Esse caso mostra como um ancestral comum pode originar várias espécies quando populações enfrentam ambientes e pressões seletivas diferentes. Na prática, relacionando adaptação e especiação. Adaptação e especiação são processos relacionados, mas não são a mesma coisa. Adaptação é uma característica herdável que favorece a sobrevivência ou a reprodução em determinado ambiente. Especiação é a formação de novas espécies. A variabilidade genética fornece diferenças entre os indivíduos. A seleção natural favorece algumas dessas diferenças. O isolamento pode interromper o fluxo gênico. Com o passar de muitas gerações, as populações isoladas acumulam mudanças. Quando surge isolamento reprodutivo, o processo de especiação pode estar completo. Por isso, a sequência pode ser compreendida assim. Primeiro, existe variabilidade genética. Depois, diferentes pressões seletivas atuam sobre as populações. O isolamento reduz ou interrompe o fluxo gênico. As diferenças se acumulam. Por fim, pode surgir isolamento reprodutivo e formação de novas espécies. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou adaptação, variabilidade genética, seleção natural e especiação. Uma adaptação é uma característica herdável favorecida pela seleção natural ao longo das gerações. As adaptações podem ser morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. A variabilidade genética surge por processos como mutações e recombinação genética. A migração também pode levar genes de uma população para outra. A seleção natural atua sobre as variações existentes. Indivíduos com características favoráveis tendem a sobreviver e deixar mais descendentes. O fluxo gênico é a troca de genes entre indivíduos ou populações da mesma espécie. Quando esse fluxo é interrompido, as populações podem acumular diferenças. A especiação é o processo de formação de novas espécies. O isolamento geográfico contribui para esse processo ao separar populações por barreiras físicas. O isolamento reprodutivo impede o cruzamento ou a produção de descendentes férteis. A especiação alopátrica envolve separação geográfica. A especiação simpática acontece sem uma barreira geográfica. Agora, revise as ideias principais. O que é uma adaptação biológica? Qual é a relação entre variabilidade genética e seleção natural? O que é fluxo gênico? O que significa especiação? Como o isolamento geográfico pode favorecer o surgimento de novas espécies? Como o isolamento reprodutivo confirma que duas populações formaram espécies diferentes? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!